Sinto lhe dizer, mas você não passa de um perdido na vida. Mas isso não é um motivo de você ficar triste, não, porque eu acho que praticamente todo mundo aí já passou por uma situação dessa daí e não sabe ou não lembra. Mas desde quando a gente é criança, a gente tem as dúvidas, né, do que a gente vai ser quando crescer, se vai ser um jogador de futebol, ou uma bailarina, uma atriz, ou não sei, uma herdeira, alguma coisa assim. A gente quer sempre tá buscando alguma coisa, né? E parece que nunca tá bom naquele ponto, né? Sempre é o futuro que importa, na verdade, né? Então você tá sempre procurando, assim, um rumo, né? Parece que você tá dentro de uma floresta fechada, onde você imagina que o ponto é ali, mas não sabe se realmente é. Então a gente tá sempre procurando um motivo para viver ali, né? Um motivo para crescer, para pensar, motivo para se alimentar, né? Motivo para poder sair da inércia, porque essa, na verdade, foi uma das razões da gente estar aqui, né? O Homo sapiens, né? O ser humano está aqui para justamente a gente acasalar, procriar e mudar de lugar, criar outros. Por isso que existem várias cores e raças, olhos puxados, amarelos, brancos, negros, pardos, né? Porque a gente sempre estava caçando alguma coisa para fazer, ou o ambiente fez a gente mudar de lugar, né? Era um lugar muito frio, mudou, foi para cá, era um lugar muito calor, ou então tinha briga e foi indo, espalhou, virou essa terra aí bem populada, a população da terra já está toda feita, né? Então foi assim que a gente foi indo, né? Desde a nossa essência ali, desde quando a gente começou a fazer essa situação, né, existir de verdade, né? Foi quando a gente começou a procurar algo diferente, algo que não estava dentro de nós, né? Algo que estava fora de nós, né? Então isso é natural, tá? Isso vem da nossa genética, já vem da nossa do nosso cérebro, já foi programado para isso, para a gente estar sempre em procura de alguma coisa. Então se você está se sentindo perdido na vida, todos nós já passamos, né? Ou vamos passar algum dia, né? Mas assim, o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte. Então, tem gente que acha que sabe demais da vida e quer colocar na cabeça dos outros o que é uma verdade absoluta, né? E você tem que ter orgulho de ser um perdido na vida, né? Não estou falando num caso assim de você ser um usuário de droga e você ser perdido, ou mexer com coisa ilícita, ou fazer coisa errada. Não estou falando nesse sentido. Estou falando assim, um perdido da vida é você não saber a real verdade. A real verdade. Você não aceitar a real verdade. Você sempre um questionador, né? E nunca aceitar porque Deus quis, porque é assim mesmo. E não. Esse é um verdadeiro questionador, um perdido, né? Aquele cara que não quer estar naquela situação onde ele não aceita aquilo ali. Então, isso vale para qualquer área da vida, né? Você acha que... muita gente acha que vai ser feliz quando tem um casamento, aí quando casa não é aquilo, ou então vai ser feliz quando tem um filho e tem filho não é aquilo, aí separa. Já vi vários casais separando depois de ter filho, ou antes de ter filho, ou porque isso ou porque aquilo, sempre está procurando a felicidade em alguma coisa externa, né? Então, mas isso tá dentro do ser humano mesmo, tá? Tá dentro do ser humano sempre achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Essa é uma frase muito simbólica, não quer dizer só grama, né? Quer dizer que tudo que é externo é mais bonito, então tá tudo na cabeça do ser humano isso aí. É normal porque a gente vem, né, faz parte da nossa sobrevivência, né, desde quando a gente deixou de ser um primata lá, né, para virar ser humano de verdade aí, né. Então assim, na verdade, esses dias mesmo eu encontrei um rapaz, eu nunca conversei com ele, chegou em mim e falou assim, eu não quero ser egocêntrico não, mas a verdade está na Igreja Católica. Né? Não quero ser egocêntrico, mas a verdade está na Igreja Católica, né? Eu fiquei muito reflexivo depois que ele falou isso aí, né? Porque é uma frase que fizeram ele acreditar nisso, né? Ele acha que é aquilo, né? Porque fizeram acreditar. Ele deixou ser acreditado por aquilo. Porque você imagina, né? Por isso que existe guerra, por isso que existe confronto, né? Porque existem várias verdades absolutas, né? A verdade absoluta na cabeça dele, a verdade absoluta na cabeça de uma outra religião, e vai dar aquele confronto e aquilo lá gera guerra, gera briga, gera discordância, né? Enfim, você tem que fazer o seguinte, você não pode aceitar a verdade absoluta de ninguém, tá?
você pode fazer o seguinte, você pode ir lá, aprender aquela situação, né? Vai lá na igreja católica, lê a Bíblia e tal, mas sempre com um pezinho atrás, né? Sempre se perguntando por que isso, por que aquilo, existiu Moisés, existiu Jesus, tal. Não faz mal você se questionar, você acha que isso é algo ruim, mas por quê? Por quê? Será que colocaram medo em você? Não pode questionar essas coisas? Né? Isso pode acontecer algo muito problemático na sua vida, você ter que aceitar situações, né? Como até o próprio governo, né? Fazer o que faz com a população, né? Promete mundos e fundos, né? Vota em mim, não sei o quê, e aquela população fica refém, achando que a mudança na vida dela vai vir de um político, vai vir do presidente de esquerda ou de um presidente de direita, vale dos dois lados. Sendo que não, gente, eles só querem pensar no rabo deles lá, eles iludiram vocês, tá? Então, assim, em qualquer aspecto da sua vida, religioso, amoroso, né, filosófico, tudo mais, você não pode ter uma verdade absoluta, você tem que estar sempre se questionando da sua própria verdade, tá? Até mesmo de uma coisa mais estranha possível que eu vou falar aqui agora, que pode parecer, mas por que você não questiona por que a gente respira pelo nariz e não respira pelos ouvidos? Por que tem que ser pelo nariz? Da onde que veio esse lance de respirar pelo nariz? Por que tem duas narinas? Ou então por que nasce cabelo na nossa cabeça? Você não passa de um montante de átomo, de célula. Você tem que aceitar isso daí. Tá? Essa é a realidade. Você não passa de um ser biológico, aí, de um ser multimilenar, aí, mais de milhões de anos que você existe aí. Você tem que aceitar isso daí. Né? Porque... E por que a gente respira pelo nariz? E por que a gente enxerga pelo olho e não pelas mãos? Por que a gente tem 10 dedos? Por quê? Ah, porque Deus quis. Tá, mas por quê? Por que isso? Né? A gente vive nossa vida no dia a dia, trabalhando, mas tendo filho, assistindo nossa televisão, nosso jogo, jogando nosso videogame, mas a gente esquece dessas coisas, né? Será que o som existe só pra gente ouvir o Sabão Cracrado, Mamonas Assassinas? Será que a música foi descoberta pelo ser humano ou criada, né, por Deus ou pela natureza, né, que a gente vive, né, nessa bola giratória no meio do nada, né, que é a Terra? Né? Será que a gente descobriu a música só para a gente ouvir um Sabão Cracrado, Mamonas Assassinas? Será que as cores, né, Deus, se você for um ateu, né, um religioso fervoroso ou você tem a sua religião específica, quando eu falar Deus, você pode considerar o seu Deus. Ou se você for um ateu, você escuta o seguinte, a existência. Tá? A existência. Se você está aqui me assistindo é porque você existe. Né? Não posso te provar que você existe? Não posso. Você existe, mas momentaneamente você está existindo porque você está ouvindo a minha voz aqui e está me assistindo. Então é o seguinte, como que você vai aceitar essa situação? As cores existem, né? As 7 cores do arco-íris existem para deixar o ser humano intertido, né? E segunda-feira eu quero usar laranja, na quarta eu quero usar branco, né? E que nem eu estou pintando a loja lá, né? Tava tudo branco as paredes da loja, aí estamos pintando de cinza e de preto. É para isso que existe a cor? Só para isso? Qual foi o real motivo da cor existir? A luz. Será que a luz existe só para a gente olhar os passarinhos? Por que passarinho existe? Então, esses questionamentos, né, da existência, né, a gente deixou de pensar nisso, na verdade. Né? O nosso dia a dia deixa a gente cego nessa situação. Então, parece um papo meio de louco, mas presta atenção, cara. Você é um monte de célula, cara. Você tem que respirar, você tem que colocar oxigênio, você tem um monte de micro-organismos dentro, guerreando, ocupando espaço e tal, né? E é tudo interligado. Então você se esquece dessa situação porque a nossa mente ela foi programada a aceitar a realidade, né? Então quando alguém pergunta para você assim, de qual religião você é, ou então quando alguém pergunta para você qual faculdade você vai fazer, o que você vai ser quando crescer, eles fazem essa pergunta porque fizeram isso para ele no passado, entendeu? Então o que eu quero trazer para você é o seguinte, nesse papo meio louco, meio filosófico, meio fora assim de contexto, assim, né? Parece que ficou meio perdido, mas é você nunca achar que você sabe uma verdade absoluta, tá?
né, em relacionamento, em criação de filhos, em finanças, em crescimento pessoal, em qualquer coisa, esporte, em desenvolvimento pessoal, qualquer coisa que você pensar, você tem que sempre colocar a humildade na frente, de nunca achar que você sabe de tudo. Não seja um arrogante igual esse religioso fervoroso que chegou em mim falando que a verdade absoluta, a verdade está na Igreja Católica. Né? Mesmo você sendo um católico praticante, eu vou te dar esse desconto. Não pense isso. Tá? Questione, cara. Questione. Quem escreveu a Bíblia? Por que ele escreveu? Por que a Bíblia é colocada desse jeito? Porque Deus quis. Não aceite essa resposta assim, sintética demais. Né? Questione Deus. Qual que é o problema questionar Deus? Qual que é o problema? Você tem medo disso? De questionar? Você sabia que a matemática, a ciência, a gramática, o português, a biologia, a física, é tudo questionamento de Deus? Você sabia que não é questão de questionar, mas sim de estudar Deus? Se Deus, para você, é uma realidade, a matemática, Ele criou. E você estudar matemática é estudar Deus. Faz sentido? Né? As pessoas tentam separar a religião de ciência, mas na verdade a ciência é o estudo de Deus, ou o estudo da existência. Né? Você estudar biologia, você estudar humanidade, psicologia, você estudar em si isso tudo que existe, você estudar a música é estudar Deus, ou estudar a existência. Né? Se você for um ateu ou um religioso, o que seja, você não pode separar a religião da ciência. Né? A ciência nada mais é do que você estudar isso tudo que existe aqui. Né? Você compreender isso, né, através de fósseis, né, ou então de geologia, né, de biologia, você estudar uma planta, é você estudar Deus. Se isso aqui tudo é uma criação divina, a ciência, né, o estudo, é você estudar Deus. Então não existe uma religião maior do que você estudar a verdade que você está enxergando no momento. Então nunca se prive de se questionar, nunca se prive de se perguntar, de querer estudar, de aprender alguma coisa, e nunca aceite um sim porque sim ou não porque não de alguém, porque isso não vai te levar para frente, isso vai te deixar travado, isso vai te deixar na defensiva quando uma pessoa te trazer uma opinião alheia diferente de você. Por isso que existem guerras religiosas, por isso que existem guerras de espaços territoriais ou de políticas, porque um é de esquerda, outro de direita, né? Aconteceu uns problemas, acontecem problemas, né? de brigas, né? Por causa de política, maior besteira, porque muda uma coisa ou outra. Às vezes o cara que é de direita acha que é de direita, mas os princípios é de esquerda. Enfim, virou uma bagunça hoje o que é de direita e o que é de esquerda. Então nunca vista uma roupagem que alguém colocou para você vestir para manipular você. Tá? Então a melhor coisa a se fazer é você deixar de ser um escravo mentalmente. Tá? Nunca aceite sim porque sim e não porque não.